Olá pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula 2 aí de fundição. Na verdade, é a parte 2 da nossa aula de fundição, né? Que é uma aula só, um slide só imenso, né? Inclusive, já estou adiantando para o slide 43, quando a gente parou da última vez. Bom, o que eu comentei aqui na aula até agora, né? Sobre fundição. Eu expliquei do que se trata a fundição, quais são os problemas que podem acontecer com a solidificação, né? Que é a questão de desprendimento de gases, surgimento de vazios devido à contração, o próprio crescimento aí a própria cristalização dos grãos, ela pode gerar alguns problemas, até de trincas, né, devido ao formato da estrutura resultante. E, bom, os processos de fundição não cheguei a entrar tão a fundo assim. Então comentei essa parte inicial com os problemas com solidificação. Aí em seguida eu entrei um pouco mais sobre as etapas do processo, né? Desde o desenho do projeto, confecção do modelo, confecção do molde. E agora, na verdade, dentro da confecção de moldes, estamos explorando os vários processos que temos envolvidos. E então essa parte de moldagem, onde eu parei da última aula, né? Falando um pouco sobre o macho, como coloca, fundição em areia. E vamos continuar com isso. Falar fundição em areia sobre os outros tipos de fundição e finalizar essa parte, tá bom? Acredito que essa aula vai ser mais breve. Vamos lá, moldagem em areia seca ou molde estufado. Né? É bem parecido com o molde anterior, né? A questão do molde estufado. Nesse caso, a areia ela deve conter aditivos orgânicos para melhorar suas características. A secagem tem lugar em estufas apropriadas, em temperatura que vai de 150 a 300 graus Celsius. Né? Isso tem que ser levado em conta, porque para alguns materiais esse processo pode ser inadequado, já que essa temperatura pode ser alta demais. Né? Vantagens dos moldes estufados são, em linhas gerais, maior resistência à pressão do metal líquido, maior estabilidade dimensional, maior dureza, maior permeabilidade e melhor acabamento das peças fundidas. Esse processo pode ser usado em peças de qualquer dimensão ou peso, sempre que se exige o melhor acabamento. Eu tenho moldagem em areia cimento. É um processo que tem aplicação similar dos moldes estufados. É preferido para moldagem de peças médias e grandes. Esse tipo de areia de moldagem é composto por areia silicosa, cimento Portland e água. Eu tenho um processo do CO2. Né? Ele usa moldes e marchas relativos a peças de qualquer dimensão, então não tem nenhuma restrição dimensional. Nesse processo, os moldes são do tipo convencional, de areia aglomerada. A grande diferenciação desse processo é que depois de compactado, né, eles são submetidos a um tratamento com CO2, né, que visa o endurecimento do molde, né, em um tempo relativamente curto. Então, um tratamento com CO2. Né. Não tem necessidade de estufagem e é possível alcançar elevadas propriedades de dureza e resistência. Tem um processo de moldagem plena. Né. Esse processo ele é bem diferente. Né. O que acontece é o seguinte: os modelos que a gente utiliza para criar o molde são modelos de espuma de poliestireno. A gente separa poliestireno, que é um polímero, né? A gente separa blocos e chapas desse material, né? Pode cortar, gravar e colar em vários formatos. Né? Como o seu peso é pequeno, permite confecção de modelos de grandes dimensões, tá bom? É até legal falar isso, de questão de grandes dimensões, porque uma das vantagens desse processo de fundição é realmente permitir a fabricação de peças de grande dimensão. Acho que eu não comentei isso na última aula, mas, por exemplo, às vezes vocês podem ver nas imagens aí, alguns elementos de máquina, vocês já conhecem, imensos, né? Umas engrenagens gigantescas, virabrequins imensos, né? Essas peças muito grandes, quando eu digo muito grandes, assim, de raio de 5 metros, 15 metros, né? Elas geralmente são produzidas por fundição, tá bom? Até porque geralmente elas são de ferro fundido, uma grande parte delas, né? Mas são peças produzidas por fundição, tá bom? Então, restrição de tamanho é onde a fundição aparece de maneira positiva, né? Ela não tem tanta restrição de tamanho para cima, né? Para baixo é ruim, porque peças muito pequenas posso até fundir, mas o acabamento vai ser ruim. Né? Então, não é muito utilizado nesse sentido.
A não ser que a gente faça uma usinagem depois, enfim. Quando o metal líquido ele é derramado no interior do molde, ele vaporiza o poliestireno e preenche o espaço vazio. Então, qual é a grande diferença desse processo? Lembrando, antes, na fundição por areia normal, eu usava o modelo para preparar o molde e aí eu enchia o molde de metal líquido. Eu vou encher o molde de metal líquido. Só que eu tinha que tirar o modelo antes. Né? Isso é claro, o modelo era de madeira, podia ser modelo de alumínio, né? Isso não ia ficar lá. Eu tirava o modelo e ficava só a cavidade, o vazio do molde. Aqui não preciso tirar o modelo. Eu simplesmente derramo o metal líquido sobre o interior do molde. Eu vaporizo o poliestireno, preenchendo os espaços vazios. Né? Então, resumindo, não vão ter cavidades em momento nenhum. Né? O próprio modelo vai dar lugar ao metal líquido. Algumas vantagens são ângulos de saída e cantos arredondados. Ângulos de saída e cantos arredondados não são necessários. Pouco ou nenhuma quantidade de aglomerante misturado na areia. Redução drástica da quantidade de machos. Esse aqui é um processo que ainda utiliza fundição por areia, tá? Mas é um processo fora do convencional, tá bom? Tem a desvantagem, que são os gases gerados no processo, quando eu estou vaporizando poliestireno. O acabamento superficial não é muito bom. Né? Em geral, ele é mais grosseiro que em modelagem normal. Moldagem em molde metálico. A aplicação mais conhecida é a de fundição de lingotes. Né? Esse é um outro tipo de moldagem, tá, gente? Aqui o molde é um molde metálico. Né? A gente chama de molde permanente. Né? Esse molde aqui tem vantagens e desvantagens. Né? A vantagem é que eu consigo fazer uma produção seriada. A desvantagem é que eu fico preso naquele molde, que ele é um molde permanente. Eu não posso fazer várias peças diferentes usando o mesmo processo. Tem que criar vários moldes diferentes. A aplicação mais conhecida é a fundição de lingotes. Lingotes, que eu já falei na aula passada, são peças prismáticas de forma regular, cilíndrica, né? Que vão sofrer algum processamento mecânico depois. Geralmente a gente produz o lingote, que é como se fosse um tarugo de aço. E aí eu levo para outro processo de fabricação. Às vezes eu pego aquele tarugo e transformo em fio. Ou pego aquele tarugo e transformo em chapa. Ou faço um produto extrudado, como eles chamam, né? Enfim, é um processo inicial só. Os moldes são chamados de lingoteiras. Lingoteiras, que produzem lingotes. Isso é bem comum na siderurgia, tá? Na siderurgia, fundição contínua, geralmente saindo da serraria já passa por um processo de fundição contínua que vai ter produção de lingotes. Né? Se eu não me engano, tem dentro da ArcelorMittal, vou falar da ArcelorMittal siderúrgica daqui do estado do Espírito Santo, eles têm uma área lá que se chama de área de lingotamento contínuo, né? Que é exatamente produção contínua de lingotes. Tá bom? No geral, as lingoteiras são inteiriças ou com fundo constituído de uma placa sobre a qual o corpo da lingoteira se apoia. Então a lingoteira ou ela vai ser inteiriça ou ela vai ter um fundo onde o corpo da lingoteira vai se apoiar. Os tipos verticais são empregados geralmente para fundição de lingotes de aço. Tá bom? Os tipos horizontais são mais usados para metais e ligas não ferrosas. A lingoteira inteiriça, que está mostrada no tipo B, ela é empregada principalmente quando se usa o maçalote. Né? Porque aí facilita a extração do lingote solidificado. Lembrando que o maçalote é um artifício usado para evitar a formação de vazios no interior do meu produto fundido. Então aqui em A eu tenho a lingoteira horizontal, em B eu tenho a lingoteira vertical, em C eu tenho outros tipos de lingoteiras aí, né? Vertical também, mas com uma base diferente. Normalmente, o vazamento do metal líquido é feito pela parte superior da lingoteira. Entretanto, são empregadas também lingoteiras com enchimento pelo fundo, né, através de canais de vazamento. Essa técnica propicia um enchimento mais uniforme do metal no interior da lingoteira. Então, a lingoteira geralmente é na vertical mesmo. Tá bom? Vamos agora aos moldes permanentes mistos. Né? Deixa eu pegar um gole d'água aqui, gente.
Bom, esses moldes permanentes mistos, eles são empregados em alguns casos, né? A parte metálica do molde é chamada coquilha, e o material que solidifica mais rapidamente nessa seção adquire uma camada metálica dura e de alta resistência ao desgaste, característicos necessários para a aplicação mencionada. São moldes permanentes mistos, né? Tem uma parte metálica que é chamada de coquilha, né? Onde o resfriamento vai ser mais rápido e, consequentemente, vai ser uma área mais dura, né? Sobretudo para aço. A gente vê materiais coquilhados, é uma nomenclatura comum. Esses moldes geralmente são feitos de aço ferro fundido. Em alguns casos usam-se ligas de cobre ou bronze. Pelo processo de molde permanente, utilizando a ação da gravidade, muitos outros tipos de peças são produzidos. O molde ele consiste em duas ou mais partes que são convenientemente alinhadas e fechadas, de modo a formar a cavidade correspondente à forma desejada da peça. Aquela questão da moldagem que comentei na aula passada. Aqui vale destacar que eu coloquei a ação da gravidade, por quê? Porque o metal entra no molde através da gravidade. A gravidade que leva o metal para o molde. As peças, comparadas com as produzidas em moldes de areia, apresentam maior uniformidade, melhor acabamento superficial, tolerâncias dimensionais mais estreitas e melhores propriedades mecânicas. Tá bom? Então ela tem essas tem as vantagens, sobretudo nesses moldes permanentes. Esse processo, entretanto, é limitado a peças de dimensões pequenas, devido ao alto custo do molde. Por essa razão, o processo não se recomenda para pequenas séries. O que eu quero dizer com isso? Para fazer um só, para fazer dois, não recomendo. Tem que fazer para vários. Por outro lado, nem todas as ligas metálicas podem ser fundidas em moldes permanentes, né? E, finalmente, formas muito complicadas dificultam o projeto do molde e tornam difícil a extração da peça do seu interior. Tá bom? Então, o molde permanente ele tem vantagens e tem desvantagens também, tá? E aí vem aquela questão. Geralmente a gente costuma olhar para os processos de fundição e pensar, pô, tem um melhor que o outro. Depende de qual situação que você quer. Você quer fazer uma produção seriada? O molde permanente é melhor. Você quer fazer uma produção de uma peça com geometria extremamente complexa? O molde fundição por areia é melhor. Tá bom? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Bom, fundição sob pressão, né? Consiste em forçar o metal líquido, sob pressão, a penetrar na cavidade do molde, que é chamada matriz. Essa é metálica, portanto, de natureza permanente, e assim pode ser usada inúmeras vezes. Fundição sob pressão ela tem uma grande diferença, que é clara. Eu vou estar forçando o metal líquido contra o seu interior. Eu vou estar pressionando o metal líquido, né? Por causa disso, devido à alta velocidade de enchimento da cavidade, já que o fluido está pressionado, né, o metal está pressionado, posso fabricar peças de formas bastante complexas e de paredes mais finas do que aqueles processos por gravidade permitem. A matriz, né, onde a cavidade do molde, né, a matriz, ela é geralmente construída em duas partes, que são hermeticamente fechadas, está escrito errado aqui, é hermeticamente fechadas, no momento do vazamento do metal do líquido. Pode ser fria ou aquecida a temperatura do metal líquido, o que exige suporte para essa temperatura. O metal é bombeado na cavidade da matriz e sua quantidade deve ser tal que não só preenche inteiramente essa cavidade, como também preenche todos os canais localizados em determinados pontos para a evasão do ar. Esses canais servem igualmente para garantir o preenchimento completo das cavidades da matriz. Simultaneamente produz alguma rebarba. Eu vou ter uma rebarba ali, mas eu vou ter um processo de rebarbação depois só para lidar com isso. Enquanto o metal solidifica, mantém-se a pressão durante um certo tempo até que a solidificação se complete, para tornar o produto mais homogêneo. Em seguida, a matriz é aberta e a peça é expelida. A partir daí, a gente faz a limpeza da matriz, a sua lubrificação, fecha-se novamente a matriz e o ciclo é repetido. Então, o processo de fundição por pressão também é um processo fácil de se automatizar. Tem muitas vantagens. Eu consigo produzir peças de
dimensões diferentes daquelas comuns. Então a gente tem essa grande vantagem aí dentro dessa fundição sob pressão, tá? Vantagens e desvantagens do processo. Produção de formas complexas, produção de peças de paredes finas, alta capacidade de produção de peças praticamente acabadas, tem que só tirar a rebarba. Utiliza a mesma matriz para milhares de peças. As peças fundidas sob pressão podem ser tratadas superficialmente. Algumas ligas apresentam maiores resistências que se fundidas em areia. Né? Se eu fazer uma fundição de alumínio em areia, tem resistência menor do que aquela fundida sob pressão. Até pela maior característica microestrutural que a liga vai apresentar quando fundida sob pressão. As principais desvantagens são: dimensão da peça é limitada, o peso é inferior a 5 kg, raramente ultrapassando 25 kg. Pode haver evasão do ar retido no interior da matriz, dependendo do contorno das cavidades dos canais. O ar retido é a principal causa de porosidade em peça fundida. O equipamento e acessórios são relativamente de alto custo, de modo que o processo somente se torna econômico para grandes volumes de produção. E o processo, com poucas exceções, só é empregado para ligas cuja temperatura de fusão não é superior às das ligas à base de cobre. Então tem que ter uma temperatura de fusão relativamente baixa. Descrevendo o processo. Né? Aqui não vou nem ver a parte que está escrita, vou olhar mais para a imagem. Né? Uma câmara quente. Né? O que acontece? Eu tenho um cilindro hidráulico que vai pressionar esse metal fundido que está dentro de um forno. Aqui tem um forno, tem um metal fundido sobre ele. Eu vou pressionar esse metal fundido para o interior da matriz fixa. Eu tenho a matriz móvel de injeção, né, que é para tirar o ferro fundido, que está na altura da matriz. Eu vou fechar a matriz, é óbvio, encher a matriz de metal líquido sob pressão. Aqui é o cilindro de fechamento, que permite fechado, né? Pressiona a parte fixa e móvel da matriz. E aí, quando se termina de encher o interior da matriz com metal líquido, eu posso simplesmente interromper, abro a matriz, né, depois solidifica, obviamente, e posso jogar esse material contra algum tipo de esteira, né, para ser levado para outro lugar. Tá bom? Então é basicamente isso. Né? Tem uma fundição sob pressão. É muito importante que a máquina que faça essa fundição sob pressão, né, que faça a pressão, que tenha essa coleta, entre aspas, um canal de entrada de metal líquido, seja tudo bem projetado. Tá? A máquina de fundição sob pressão é dotada de duas mesas, uma fixa, onde tem a metade da matriz, e o sistema de injeção do metal líquido, e outra móvel, onde tem a outra metade da matriz. Tem o sistema de tração da peça e o sistema de abertura, fechamento e travamento da máquina. Eu falei que aquele exemplo da máquina câmara quente, porque aquilo foi um exemplo, né? Porque o que acontece? Né? Aqui tem outro grande exemplo, né? Aqui tem a opção de pressão, a bucha de injeção vai apertar o metal líquido aqui dentro. Né? Ele vai entrar, entra dentro do molde e aí consigo fazer a moldagem da peça. Tem os pilos extratores para manter a fixação. Né? Coluna aqui é mesa fixa, mesa móvel, tudo isso bem determinado. Bom, voltando aqui, eu falei de câmara quente. A gente fala que é câmara quente quando o metal a ser usado ele funde em temperatura baixa. Ele não ataca o material do cilindro. Tá bom? Então, o cilindro ele pode ser colocado diretamente no banho de metal líquido, porque não vai estar a temperatura tão alta assim. Ele não vai ser danificado. Em câmara fria é quando o metal fundido ele ataca o material do sistema de bombeamento. Ataca o cilindro, ataca o pistão. Então o pistão não pode ser colocado em contato com o metal líquido. A grande diferença de câmara quente e fria é essa. Tá? E tem um corte de geomatriz para fundição sob pressão. Eu tenho fundição por centrifugação, que é um outro processo até interessante. Ele consiste em vazar o metal líquido no molde, dotado de movimento de rotação.
de modo que a força centrífuga ela origina uma pressão além da gravidade, a qual força o metal líquido de encontro às paredes do molde onde solidifica. Né? Então, pela própria noção do processo, o que é o processo? O que se trata? Até eu fundir, eu forçar, eu pressiono, na verdade, o meu molde, né, o meu metal, na verdade, usando a própria força centrífuga. Né, de maneira que eu forço o metal líquido de encontro às paredes do molde, onde ele vai solidificar. Esse tipo de trabalho ele é muito usado para fazer tubulações, né? Tubulações fundidas, né? Onde eu vou ter um movimento de rotação, onde eu vou forçar meu metal líquido nas paredes ao redor, ali. Tá bom? A máquina consiste essencialmente em um molde metálico cilíndrico, montado em roletes, de modo que nele se possa aplicar o movimento de rotação. Então é o que consiste a máquina, tá? O cilindro é rodeado por uma camisa de água estacionária, montada por sua vez em todas, né, de modo a permitir que o conjunto se movimente longitudinalmente. Então a ideia da camisa de água é essa. Tem a camisa de água ali, em volta. Eu tenho um molde na parte de baixo aqui, né? E aqui dentro ó, eu tenho um macho de areia aqui nos dois cantos. Né? Tem um metal que é arremessado contra as paredes. Ó. Perceba que eu tenho as paredes aqui, né, de um molde. O metal ele vai sendo arremessado contra a parede. Né? À medida que ele vai solidificando, ele solidifica no formato da parede, no formato circular de um tubo de fato. Tá bom? Aqui tem o metal líquido, tem a calha bem ali. A calha é alimentada por uma panela de fundição. Nesse instante, inicia-se o movimento de rotação longitudinal e a corrente líquida começa a fluir tangencialmente sobre a superfície do molde, onde é mantida pela força centrífuga originada. Então a força centrífuga ela força o metal fundido contra as paredes do molde, fazendo algo no sentido de uma tubulação, né? Um vaso, por exemplo. Claro que ninguém vai fazer especificamente um vaso dessa maneira, mas vaso de planta, quis dizer. Mas a ideia é essa. Então, perceba que tem dois movimentos aqui. Além da rotação, eu tenho movimento longitudinal na direção do eixo. Por quê? Na direção horizontal aqui. Por quê? Porque à medida que vai solidificando, eu vou jogando mais material ali pela calha. Né? E aí vou fazendo algo bem devagar ali nesse caminho. Eu tenho a fundição de precisão. Né? Esse tipo de fundição utiliza um molde obtido pelo revestimento de um modelo consumível, com uma pasta ou argamassa refratária. Esse revestimento de um modelo consumível ele vai endurecer a temperatura ambiente ou mediante algum aquecimento. Uma vez endurecida essa pasta refratária, o modelo ele é consumido ou inutilizado, então fica só aquela pasta endurecida ali. Tendo-se assim uma casca endurecida que constitui o molde propriamente dito, com cavidades correspondentes à peça que se deseja produzir. Então, na verdade, aqui o grande diferença dessa função de precisão é que eu vou estar mudando a forma que eu produzo a moldagem, né? Que é a grande diferenciação desse processo. Vazado o metal líquido no interior do molde e solidificada a peça, o molde ele vai ser inutilizado. Então ele não serve para produção seriada, serve para produção de certos componentes específicos, individuais. Assim, ao contrário do que acontece na fundição em área verde, onde eu posso usar várias vezes o mesmo molde, onde o modelo é usado várias vezes e o molde é inutilizado, nos processos de fundição de precisão, tanto o modelo quanto o molde são inutilizados. Então, um processo, perceba que eu tenho, como eu estou inutilizando o modelo e o molde, esse processo ele vai ser, obviamente, mais caro. O modelo consumível é confeccionado a partir de matrizes, cujas cavidades correspondem à forma do modelo. Essa matriz é praticamente permanente. Tá bem? Essa matriz é praticamente permanente. As principais vantagens da fundição de precisão são as seguintes. Né? Só voltando aqui, gente. Tá. Só pra. Achei que tinha esquecido de falar alguma coisa, mas tá tudo certo. Vantagens da fundição de precisão.
possibilita a produção em massa de peças complicadas, de geometria complicada, mas é um processo caro. Tá? Processo caro já está dentro das limitações. Né? Outra limitação é que o peso e o tamanho é limitado. Tá bom? Porém, de vantagem, eu tenho a possibilidade de reprodução de detalhes muito precisos, por isso que o nome é fundição de precisão. Eu tenho a precisão dimensional maior. Eu posso usar praticamente qualquer material, qualquer metal ou liga. As peças podem ser produzidas praticamente acabadas, precisando de pouca ou nenhuma usinagem. E o processo permite rigoroso controle do tamanho e contorno dos grãos. Então, o processo permite um controle muito preciso de tudo. Dentro dos processos de fundição por precisão, eu tenho um processo de cera perdida, onde a cera é injetada na matriz para a confecção dos modelos. Um segundo sistema de fundição de precisão corresponde à fundição em casca. Nele, o molde é confeccionado a partir de uma mistura de areia e resina, endurecível pelo calor, que atua como aglomerante. Aqui eu tenho na esquerda a função... Na esquerda não, né? Em tudo aí, né? A função de precisão para o processo de cera perdida. Né? O que eu faço? Primeiramente, eu tenho aquela matriz para fazer o meu modelo. Né? Eu jogo minha cera ali dentro, eu faço o modelo, que está mostrado ali em 2. Vários modelos. Aí eu coloco isso no molde. Né? Encho de areia, obviamente. Faço a compactação da areia. Né? E aí o que eu faço? Eu tiro aquela cera que está ali dentro. Ou seja, a cera vai ser perdida, né? Está mostrado aqui em 5. Né? Eu vou ter o espaço vazio, onde eu vou encher de metal líquido. Né? Onde eu vou encher de metal líquido. E em 7 eu vou fazer tirar a areia em volta e vou ter minha peça final como ela deve ser. Tá bom? Então, processo de fundição de precisão. Tá? O grande QI é como que é produzido o modelo. Como se relaciona o modelo com o molde permanente aí. Eu tenho minhas peças ali, elas podem passar para acabamento, né, levar para um rebolo, alguma coisa nesse sentido. Aqui eu tenho método manual de caixa basculante, né, 4 fases para a confecção da casca. Né. Eu tenho um modelo aquecido, né, areia base de resina, não resina. O que acontece? Eu vou botar de cabeça para baixo, na verdade, ali, a minha areia em cima do meu modelo aquecido. Logo depois eu vou virar novamente e vou colocar, como está mostrado aqui em C, estou virando novamente, estou basculando, como o nome já diz, estou colocando esse modelo em contato aqui. Né? Ou seja, eu vou ter minha estufa para a cura, que vai chegar, vai fazer a cura disso aqui em cima, e eu vou ter a fundição em casca, como está mostrado aqui em D. São as 4 fases aí. Eu também tenho, agora saindo da fundição sobre precisão, né? De precisão, tem processo de molde cerâmico. São métodos de fundição de precisão destinados à produção de peças de grande precisão, de aço-ferramenta, liga de cobalto, titânio, aço inox. Os 2 processos principais são o Unicast e o Shaw. Em ambos os casos, nós usamos modelos convencionais de madeira, né, madeira, plástico ou metal, montados em caixas de moldagem. Só que em vez de areia, a gente utiliza uma pasta refratária, preparada a partir de misturas rigorosamente controladas de pó cerâmico. Por isso que é o nome de processo de molde cerâmico. A grande diferença aqui é que em vez de areia eu vou usar uma mistura de cerâmicos, pó cerâmicos, como um refratário ali, né, para fazer a moldagem. De acordo com a peça metálica, muda o tipo de mistura. Né? Os ingredientes são misturados e imediatamente e rapidamente derramados sobre o modelo. E aí eu consigo preparar a minha cavidade do molde. Isso é bem rápido. No processo Shaw, o molde é aquecido e o álcool contido na substância catalisadora evapora, deixando uma malha de fissuras finas no molde, o que torna a cerâmica impermeável, permitindo que ar e gases escapem durante o vazamento. Então ela é impermeável, mas sai ar e gás. Ou seja, aquele problema que eu falei lá no início, de problema de bolha, de gás,
de plano de contração, não vou ter aqui. Porque o que é o material que é usado como areia, como se fosse areia aqui no molde, ele permite que esses gases escapem, mas não permite que o metal líquido escape. No processo unicast, o molde verde é submetido à ação de um banho químico por aspersão ou imersão. Isso resulta numa interação catalisadora que origina uma estrutura de molde de aparência esponjosa que vai ter a mesma função, né? Que vai ser uma estrutura esponjosa no molde, né? Então os gases vão poder escapar. Né? Só que o líquido não. Tá? Então a grande vantagem desse processo de molde cerâmico é isso, eu consigo ter a saída de gás e de ar sem problemas. Fundição contínua. Esse processo já falei já até na parte de siderurgia. Nesse processo as peças fundidas são longas, com seção quadrada, retangular, hexagonal, formato diverso, né? Como num ligotamento. A gente funde barras de grande comprimento, a gente produz barras de grande comprimento, com seções padrão. Essas barras vão ser processadas por usinagem, né, ou por métodos de conformação mecânica no estado sólido. Em princípio, o processo consiste em vazar o metal líquido num cadinho aquecido. O metal líquido escoa através de matrizes de grafito ou cobre, resfriados à água. Então tem esse processo aí, tá bom? Eu vou vazar o metal líquido em um cadinho aquecido. Como está mostrado aí, nessa imagem deixa tudo bem claro, né? Eu tenho lá em cima o metal fundido na panela, ele vai descendo no processo, né? Cai na matriz, onde ele vai ser paulatinamente solidificado. Ele vai solidificando à medida que ele desce. Né? Tem o laminador aqui para puxar esse material solidificado, tem o serra para cortar em várias partes, tem a mesa de transporte que vai levar esse material para outra parte da usina e da empresa. Né? A barra já no estado quente, já no estado sólido, porém ainda quente, é agarrada por cilindros e arrastada para frente. No percurso, a barra continua resfriando, é cortada usando serras circulares ou chama de oxacetileno, e as peças cortadas são submetidas a processamento posterior. Nós temos inúmeros tipos de equipamentos ou fornos construídos para a fusão dos metais e preparo das ligas. Alguns se prestam praticamente à fusão de qualquer liga, enquanto outros são mais indicados para um metal ou liga determinado. Então, assim, agora, só para finalizar, aqui eu parei de falar de processos de fundição, eu estou falando da fusão do metal. Como que eu fundi o metal? Isso eu não falei ainda. Né? Eu fundo usando fornos, enfim. Eu tenho fornos para isso. Para ferro fundido, eu costumo usar um forno chamado forno Cubilot, que tem uma boa eficiência, tem boa economia, né? É um forno desse tipo aí. A carcaça cilíndrica vertical, ele é muito similar. Vocês pararem para ler no livro, vocês vão achar falando do alto forno, né? Padrão, né? Mas é muito similar mesmo. Né? Pode chegar numa temperatura alta, o seu diâmetro interno pode ser de 1,80 m, a altura pode ser de 15 metros. É uma carcaça cilíndrica vertical de aço revestida internamente de tijolos refratários. Aí temos a operação do cubilô, a carga composta de metal, combustível e fundente, isso por causa de uma siderúrgica, né? Falando que eu estou produzindo aço, um ferro fundido. A composição da carga depende muito da experiência. Carga metálica constituída de sucata metálica, de fundição, ferro gusa de alto forno, sucata de aço, adições de ferro silício, ferro manganês, isso pode variar bastante. Aí tem um exemplo aqui do que foi produzido aqui em cima de composição com o que foi colocado lá como carga no forno, cubilô. Para ferro fundido isso. O cubilô não produz um material de grande uniformidade do ponto de vista de composição química. Então é um material muito uniforme. É questão de composição química. A temperatura do metal não é fácil de controlar. Né? Por isso que esse forno cubilô geralmente é usado para fundir peças de menor responsabilidade em relação à quantidade.
Para ferros fundidos, onde os característicos químicos e físicos devem ser mantidos dentro de rigorosas especificações, nós utilizamos fornos a arco, forno elétrico. O mais comum é idêntico ao que é empregado na fundição de aço. E já que estou falando de fundição de aço, vamos falar logo dos fornos a arco. Lá em arco elétrico, vocês devem ver isso em soldagem, não sei se estão vendo esse período, é o mesmo arco elétrico de soldagem. É uma energia elétrica que é colocada na forma de calor. Estou transformando a energia elétrica em calor, mas eu consigo gerar muito calor através desse arco elétrico. Esse forno é uma carcaça cilíndrica de aço montada sobre um sistema que permite que o aparelho vá para frente e para trás. A parte de baixo é a soleira, que é construída de revestimento refratário, de natureza básica ou ácida. Aí vocês lembram lá da siderurgia, que eu falei a diferença dos dois, conforme a técnica de fundição usada. A natureza básica, refratários básicos, eles tendem a fazer um processo mais completo, no que se refere a controle de certas impurezas, como enxofre e fósforo. As partes laterais são revestidas de tijolos refratários do tipo silicoso, assim como a cobertura ou a abóbada. O efeito do aquecimento é produzido por arcos que se formam entre os 3 eletrodos. Tem 3 eletrodos produzindo arcos. A energia elétrica é suprida em alta voltagem, que é transformada depois em baixa voltagem por transformadores, e é levada aos eletrodos. As condições de fusão são controladas pela variação de voltagem aplicada e pelo ajuste automático da posição ou altura dos eletrodos. Tem uma abóbada ali em cima, tem um grama para ligação dos cabos elétricos, eletrodo, camisa de água de resfriamento. Esse é um modelo de forno elétrico a arco, tá? Tem vários modelos diferentes. É algo que é gerado muita energia, você fundir de fato o aço com certa facilidade. Eu posso usar forno de indução também. Esse forno é suprido por corrente elétrica de alta frequência. Aqui a gente utiliza o princípio da indução magnética. O rolamento primário é uma bobina de tubos de cobre resfriada a água. O processo consiste em carregar o forno com sucata de aço. A seguir, passa-se uma corrente de alta frequência através da bobina primária. Induz-se, assim, uma corrente secundária muito mais forte na carga, resultando no seu rápido aquecimento à temperatura desejada. Então, traduzindo isso tudo aí, eu tenho um carregamento, eu vou ter a indução de uma corrente que vai produzir ali, consequentemente, uma grande quantidade de calor, vai se formando uma bacia de metal líquido, que vai ficar agitado e vai acelerar o processo de fusão. E depois de fundido inteiramente a carga, o metal é desoxidado e está pronto para ser vazado. Uma grande vantagem de forno de indução é que eu não preciso de um contato direto ali, eu realizo eu faço um aquecimento por indução, indução magnética. Fusão de não ferrosos. Entre os fornos elétricos usados para fundição não ferroso, o principal tipo é o de cadinho. Muito embora os de indução e elétricos no geral também sirvam, Esse forno de cadinho é aquecido a óleo ou gás, usando um queimador. O forno pode ser do tipo estacionário, ou pode ser basculante. Nesse estacionário, completada a fusão, o cadinho ele é retirado para vazamento do metal líquido. E no basculante ele é simplesmente girado. Esse é o estacionário, onde eu tenho que retirar o cadinho para fazer a corrida do metal líquido. Por exemplo, o cadinho fica dentro de um lugar isolado ali, uma carcaça isolada do forno. Tem um queimador ali para fazer o aquecimento dele, usando óleo, tá? E enfim, em relação à fusão, gente, eu não entrei muito nesse mérito, porque o forno é forno, a função do forno é sempre a mesma. Que é o quê? Aquecer, fundir de fato o metal. Então, na verdade, a gente devia até vir antes, Primeiro eu fundo, depois eu jogo no molde. Mas essa fundição pode ser feita de várias maneiras, como vocês
como vocês viram aqui comigo, tá? Agora a parte final, desmoldagem, limpeza e rebarbação, né? Bom, completar a solidificação da peça no molde, a gente tem que desmoldar. Né? Eu vou desmoldar, eu vou cortar os canais, vou limpar e vou tirar a rebarba. Na fundição por areia, as fundições bem equipadas têm maquinário de desmoldagem especial. Né? A desmoldagem tem a finalidade de separar a areia das peças solidificadas, que vão estar muito quentes ainda. Em linhas gerais, o equipamento de desmoldagem consiste em um desmoldador em grade, dotado de movimento vibratório. Então vai vibrar para tirar a areia de fora. A areia separada cai sobre transportadores de correia e é levada em silos, de modo a ser reaproveitada. No percurso de transporte, né, pensando na areia, né, eu vou ter polias magnéticas para separar pedaços de canais, qualquer resíduo metálico que está na areia. A areia é levada para silo de estocagem, onde ela vai ser recuperada, peneirada, vai ter o teor de aglomerante corrigido, adição de água, mistura final. Essa areia é reaproveitada, de várias contas. A peça que é desmoldada, ela vai ser transportada para a seção de limpeza e rebarbação. Desmoldar é simplesmente sair do molde. A limpeza compreende algumas etapas. A limpeza grosseira, né, que é cortar algum tipo de canal feito, usando uma serra-fita, usando um disco de corte, extrair canal de alimentação, né, usando um martelo, uma marreta, para fazer um corte antes. Né? Então a limpeza grosseira é algo mais grosseiro mesmo, é alguma coisa que está pendente ali. Vocês viram que pode ficar partes ali que são destacáveis, entre aspas, né? Tem que cortar ali mesmo. Um pedaço de canal, algumas coisas desse tipo. A limpeza da superfície ela é feita principalmente mediante o emprego dos chamados jatos de areia. Né? Nesses aparelhos, uma substância abrasiva em grãos ela é arremessada sob pressão de encontro à superfície das peças. Essa limpeza de superfície é algo mais, mais de acabamento. Né? Eu vou tirar tudo da superfície. As peças são colocadas no interior de câmaras, pequenas ou grandes, dependendo das peças a limpar. A rebarbação tem por fim remover as rebarbas e outras protuberâncias metálicas em excesso na peça fundida. Né? Então, depois que eu limpei a peça toda, eu vou fazer a rebarba. Rebarba é detalhe, né? Protuberâncias metálicas. Faço uma usinagem, faço uma, levo na esmerilhadeira, né? Tiro algum excesso de metal, enfim, é fazer um acabamento da peça. E por final, depois que eu desmoldei, limpei, fiz a rebarbação, eu vou inspecionar as peças fundidas. Eu rejeito as peças defeituosas e preservo a qualidade das matérias-primas usadas na fundição e a sua mão de obra. Eu rejeito a peça defeituosa e preservo a qualidade das matérias-primas usadas. O controle de qualidade compreende algumas etapas. Inspeção visual, dimensional e metalúrgica. Né? Então, voltando aqui para o controle de qualidade. Inspecionar consiste de rejeitar a peça defeituosa e preservar a qualidade das matérias-primas usadas na fundição, né? E a sua mão de obra para fazer um produto de qualidade. E o controle da qualidade, ele diz o quê? Ele diz que eu tenho que olhar alguns aspectos. Primeiramente, faço uma inspeção visual, que é basicamente olhar para a peça e ver o que tem de errado nela, né? De maneira bem grosseira. A inspeção dimensional é fazer a medida se a peça está dentro das dimensões estipuladas em norma, né? Dentro da tolerância, tudo certinho. E a inspeção metalúrgica é verificar a composição da peça, por exemplo. É verificar como é que ela está no seu interior, né? Em relação à composição. Aqui eu tenho a tabela, né, mostrando a comparação de alguns processos de fundição. Fundição sob pressão, em molde permanente, centrifugação, em areia. Quais metais podem ser processados, as dimensões comerciais, a espessura mínima, resistência à tração, ordem de produção, peça por hora, né? Perceba que a fundição sob pressão produz muita peça por hora, né? À medida que a fundição em areia é bem menos. E o custo do molde. A fundição sob pressão, por outro lado, é bem mais cara, né? Então isso tudo está descrito nessa tabela aí. Tá bom? É um apanhado desses quatro
quatro modos principais de fazer esse processo de fundição. Então, gente, novamente destacando, o livro que a gente usa como base é o do Chiaverini, Tecnologia Mecânica, segunda edição. Ele é velho, mas é a melhor referência que a gente tem, né? Acho que para mecânica eu não vejo referência melhor que essa, porque para fundição, pensando no ponto de vista metalúrgico, eu tenho livros melhores. Só que para mecânica tá um apanhado bem legal, né? Uma síntese bem legal. Então é isso, gente. Lembrando que para P2 tem o esquema do resumo ainda, então finalizar a aula de fundição, podem fazer os resumos, ajudam vocês a chegar à nota 15. Tenham uma boa semana, descansem bastante e até semana que vem. Valeu!